casa agradece a presença de todos. 2 recadinhos. A feijoada tradicional do nosso lar, no dia 16 de julho, em prol da creche Nosso Lar. Os interessados podem procurar pelos trabalhadores, que a gente passa aí a chave do Pix ou o link para comprar no caso de cartões. A feijoada serve 2 pessoas por apenas R$60. Então deixo aí o recadinho, 16 de julho, dá uma folguinha para a cozinheira lá nas suas casas e adquiram a feijoada tradicional do Nosso Lar. Outro recadinho, o nosso projeto Cuidando do Luto. Eu sempre falo do projeto aqui e hoje eu pensei uma coisa, eu acredito que eu nunca fiz uma colocação. O nosso projeto Cuidando do Luto, ele não tem vínculo com a doutrina espírita, tá? Isso me chamou a atenção porque alguém ligou essa semana e perguntou se tinha a ver com a doutrina espírita por conta da gente usar o espaço físico do nosso lar e também o espaço físico da USE São Carlos, que são os 2 locais que funcionam no nosso projeto. Então, deixo aqui essa informação. Ele não tem nada a ver com a doutrina espírita. O nosso projeto é acolher o enlutado, mostrando para eles que existem ferramentas importantes que a gente tem condições de usá-las para o processo do luto. Então, deixo aí, as pessoas não precisam serem lutadas para fazer parte desse projeto. Eu faço aqui um convite, gostaria que as pessoas também nos ajudassem divulgando, para as pessoas virem conhecer, para elas saberem como elas lidam com o enlutado no seu dia a dia. Isso é muito importante, não precisa ser um enlutado, mas que as pessoas, o nosso objetivo é as pessoas aprenderem essas ferramentas para poder acolher aí fora, quando enfrenta uma pessoa enlutada, principalmente no momento impactante do velório, onde a gente ouve frases bastante inadequadas. Então, deixamos aí o nosso convite. Bom, já passei os 2 recadinhos. Nosso palestrante, o Hélio Porciúncula, ele é da Associação Espírita Alfredes do Bem, vai nos presentear com um tema importantíssimo e bastante interessante. Hélio, após a palestra, você já faz uma prece de encerramento. Eu vou fazer agora a prece de abertura. Então, eu convido a todos, vamos conversar com Deus. Deus de puro amor, Criador das nossas vidas, ilumina o nosso coração e o nosso pensamento. E receba o nosso agradecimento bem grande pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, conhecendo e entendendo tantas coisas das nossas vidas. Que o nosso palestrante seja iluminado e amparado pela espiritualidade amiga. Que assim seja. Boa noite a todos, uma alegria, estamos aqui no nosso lar. Eu estava ouvindo agora o primeiro recado da Márcia a respeito da feijoada. Na década de 80 eu era da equipe daqui que fazíamos feijoada e teve um domingo que nós fizemos 800. Era uma equipe de 40 e poucas pessoas e foi muito gratificante porque praticamente foi aqui que eu iniciei a minha vida na doutrina espírita. Então voltar ao nosso lar é sempre muito gratificante. Eu trouxe um tema para a gente conversar um pouquinho, fazer uma reflexão, que é os patrimônios íntimos. Infelizmente tivemos um probleminha na projeção, então não vai dar para que vocês possam ver, mas eu vou comentar, vou desenvolver aqui e vou comentando à medida do possível.
esse tema, patrimônios íntimos, é exatamente para que a gente possa fazer o aprimoramento das nossas virtudes, tirando os nossos defeitos. Porque, certamente, nós temos muito mais defeitos que virtude, embora a gente conheça pela doutrina espírita quais são as melhores virtudes. Mas, eu sempre costumo dizer que a nossa cabeça, o nosso pensamento, às vezes ele fica oscilante. Ele vai hora para um lado, hora para o outro. E eu costumo dizer que, se nós imaginássemos aqui o dial como rádio, nós temos aqui do lado esquerdo desse dial algumas estações que começam aí com a faixa 8 ponto qualquer coisa, 88 ponto qualquer coisa, e do outro lado vai a 1500, 1600 kHz. Se nós fizermos uma imagem de que do lado esquerdo desse rádio nós só vamos pegar a estação com um programa ruim, no meio a gente pega hora bom, hora ruim e assim vai indo, e do lado direito só programas excelentes com músicas boas, palestras e tudo mais. E eu tenho que me sintonizar numa estação, e a gente sabe que no rádio eu não escuto duas rádios ao mesmo tempo, ou uma ou outra. Se as duas estiverem perto, as duas estão completamente fora do padrão de sintonia. Então eu vou imaginar o seguinte: esse lado esquerdo do rádio, que tem coisa ruim, é quando a gente se sintoniza com aquele tipo de estação, é porque nós estamos começando a abrir portas para a espiritualidade sofredora, os espíritos infelizes. Se a gente fica no meio, ora a gente está aqui com o nosso mentor, ora a gente está lá caminhando com aquele outro infeliz, um sofredor, e a gente fica pulando de um lado para outro. Qual seria o ideal? Que eu mantivesse só uma sintonia de um lado, com a espiritualidade elevada. Aí eu estou constantemente com os meus canais abertos para eliminando defeitos, observando quais são esses defeitos que eu preciso tirar, batalhar para isso e deixar as virtudes aflorarem. Então, nesse aspecto, nós temos que pensar o seguinte: muitas das ocasiões temos duvidado da ação dos nossos mentores espirituais, né? Puxa vida, será que eles existem mesmo? Estão aqui do nosso lado? Como é que está? Ou a gente tem tantas vezes problemas surgindo na nossa vida, esses espinhos do dia a dia, que a gente fala: será que eu tenho fé para aguentar isso? Acho que eu não tenho. A gente começa a perder também a concentração, começa a perder a fé. E esse é um caminho ruim, porque ele vai fazendo com que a gente vá escorregando no caminho mais liso. Então, para a gente cair lá é difícil voltar depois, né? Temos desanimado de trabalhar na nossa reforma íntima, ou seja, eu estou buscando as minhas virtudes. O que eu faço para conseguir as minhas virtudes? Né? Eu quero deixar de ser egoísta. Como é que eu faço isso? Eu quero deixar de falar mal dos outros. Como é que eu faço isso? Eu quero ter uma empatia melhor com as pessoas. Como é que eu faço isso? Então, a gente começa a fazer uma introspecção, a pensar em si próprio. E um dos caminhos que uma vez disseram, e eu gostei muito dessa imagem, foi o seguinte: você acorda de manhã, você vai lavar o rosto e invariavelmente você tem um espelho na frente, né? E eu diria para vocês o seguinte: fazendo um preâmbulo, é de forma educada que eu aponte o dedo para o rosto de alguma pessoa? Eu estaria isso com uma virtude ou eu estaria com um defeito? Falta de educação. Mas tem uma pessoa que possa apontar o dedo na cara dele todo dia, que sou eu, quando eu me olho no espelho. Olha lá o que você vai fazer hoje. Como é que está a sua vida? Você levantou o pé esquerdo ou o pé direito? O que você tem para fazer hoje? Então faça uma programação mental e procure sempre, através da oração, estar ligado com a espiritualidade maior, do lado direito do raio do lado. Né? Vamos sintonizar uma estação legal aqui. Então, se a gente já levanta assim, a gente já tem um caminho aberto para as coisas darem certo durante o nosso dia a dia. Por que tudo isso acontece? Porque as nossas provações, se a gente não administrar isso, elas vão ficar insuportáveis. Porque, lembrem-se, vocês já ouviram, acho que dezenas de vezes isso aqui. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós não viemos para a Terra, eu sempre brinco para dizer,
tomar sorvete de morango ou de chocolate embaixo de um abacateiro, sentado numa rede, todos os dias. Viemos para ter isso? Não. Nós viemos aqui para roer o osso. Então nós temos que entender que as nossas dificuldades podem ficar mais leves, menores, se eu passar a enfrentá-las, se eu buscar esse caminho, não é? Muito bem. Mas aí vem uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem para si próprias. Onde está Deus que não me ajuda? O que foi que eu fiz para que Deus fizesse isso comigo? Eu já vi isso muitas vezes. E aí a gente tem que falar calmamente para a pessoa: olha, calma, não é essa a pergunta que você tem que fazer, não é assim. E vamos estudar, né? Porque Deus não está fazendo nada. Nós lembremos que Ele é a sabedoria suprema e o amor supremo do universo. É o Pai Criador. Ele não ia criar o mal, não queria o bem. Qualquer pai não quer o mal de qualquer filho. Não é? Por que faria isso com a gente? Aí vamos fazer a pergunta do lado: mas por que isso aqui está dando errado comigo? Aonde eu entro aqui? Aí sim, você começa a fazer uma perspectiva e a gente quer saber por que as coisas estão dando errado. Comece a pensar mais fundo, porque isso pode não estar nessa caminhada que eu estou agora. Ela pode estar vindo lá de trás. Então, se eu sei que ela pode estar vindo lá de trás, eu tenho que abortar aqui, agora, acabar com isso, porque senão eu vou ficar de encarnação em encarnação levando o mesmo problema para frente. Então nós temos que pensar nessa possibilidade, que Deus realmente não faz isso com ninguém. Mas aí, antes da gente questionar o nosso Pai, o Criador, eu pergunto: o que eu tenho preferido na minha vida? No dia a dia meu. Eu levanto de manhã, né, além da gente apontar o dedo no espelho, o que eu tenho preferido no dia a dia? O que eu estou fazendo? Eu vou preferir um programa de TV ou uma leitura edificante? Um jornal que fala um monte de asneiras e fala um monte de coisas doídas, como guerras, assassinatos e tudo mais, porque parece que a notícia na imprensa é sempre as coisas ruins, nunca dá notícia para coisa boa. Né? Se tiver 1000 ruins, né, acho que uma é boa. Então, o que eu prefiro? Né? Assistir esses programas que ficam lá, tá? Ou vou fazer uma leitura edificante? Uma mensagem de um livro de mensagem, que muitas dessas mensagens a gente tem por aí, que são maravilhosas. Ouvir uma mensagem do Evangelho ou assistir a novela? Aquela novela que agora a gente está vendo, tem uma porção de coisas ruins, né? Tanto do diálogo como das imagens, sempre trazendo uma vibração para o lado esquerdo do rádio. Outras coisas mais. É preferível que eu faça uma visita a um enfermo, uma pessoa da minha ligação, um amigo, um vizinho, ou é melhor que eu vá a uma festa para me divertir? O que eu escolho? O que é mais útil para a evolução espiritual? O que é mais útil naquele momento? Não que eu não possa ir numa festa, mas se tiver uma opção naquele dia, tem que fazer uma visita, dar um passe numa pessoa, ir lá, um abraço, levar um carinho, levar uma palavra amiga, ou vou para a festa? Então isso também é patrimônio que a gente tem que pensar para levar ou não. Trabalho com sacrifício, trabalho difícil, seja em que nível for, esse trabalho faz com que a gente todos os dias sue muito, tenha que batalhar, tenha que estar lidando com pessoas difíceis, etc. Ou eu vou preferir a inércia e não vou fazer nada, vou me encostar no sofá e ficar lá. Não é? A gente conhece muita gente que faz isso, infelizmente, jovens ainda. Vou preferir uma conversa elevada com as pessoas, ou vou na casa do outro para falar mal daquele. Maledicência. Eu tenho também uma forma para escolher isso, não é? E aí, a resignação ameniza a dor. Quando você aceita uma situação difícil na sua vida, e quando eu falo dor, pode ser dor física, dor moral, pode ser uma perda de um parente, de uma coisa, mas pode ser também as dificuldades que nós temos para vencer no dia a dia. Sempre tem ali alguma coisa que nos incomoda. Como que eu reajo, como que eu
enfrento essa situação, ou eu vou me revoltar e vou ampliar o meu sofrimento. Vocês já observaram que toda vez que, por algum motivo, e nós não somos diferentes, a gente de vez em quando sai fora do script e fica nervoso, fica com raiva, você dá uma explosão, qual é a reação logo em seguida quando você se dá conta disso? Pisei na bola, por que eu fui fazer isso? Estou me sentindo mal. Não é isso que acontece com todos nós? Não raro, às vezes uma explosão dessa pode nos criar um problema físico. Então, a gente tem que pensar muito nessa situação. Portanto, veja bem, não é Deus que não está conosco, é nós que não estamos com Ele. Porque se eu me propuser a fazer a mudança de atitudes, enfrentando tudo na vida com dificuldade, com serenidade, aceitando aquilo que não dá para modificar. Porque, veja bem, vou dar um exemplo aqui. Há uns anos, pelo menos uns 25 anos atrás, um grupo nosso foi atender uma pessoa que tinha câncer e não aceitava absolutamente essa situação. E aí, o que aconteceu? Tentamos conversar com ela, explicar e tal, tinha jeito, tinha tratamento. Em frente, não é isso. Mas era aquela pessoa que nunca pensou que a vida continuava depois, absolutamente não achava que aquilo era bom para ela. Por que comigo? Por que comigo? Era a pergunta que fazia. E a gente tentava a explicação. Pois bem, passado um período, ela suicidou. Está melhor? Está pior? Por outro lado, a gente vê pessoas que adquiriram a mesma doença e que têm uma fé inabalável. Eu agora, questão de uma semana atrás, eu recebi uma mensagem no meu celular de um médico, meu amigo, meu ex-cliente de mais de 40 anos. Ele teve um câncer de próstata lá no passado e agora teve uma metástase óssea e a coisa foi evoluindo. E ele tinha me comunicado que ele estava assim, e a gente se fala muito por mensagens. Ele não mora em São Carlos, ele mora longe daqui. E aí ele me disse o seguinte: Hélio, eu estou bem, estou sem dor, a única coisa que eu tenho é que eu tenho muita fraqueza, mas o meu oncologista me disse que não há como fazer alguma terapia agora, porque não vai surtir efeito. Então eu tenho de 3 a 6 meses de vida, mas eu estou bem e estou aguardando a minha libertação na hora que o Criador deixar. Venha. Olha a diferença de enfrentamento para um e para o outro. E tive um outro amigo que trabalhou aqui no nosso lar, na coordenação da mesa de mediunidade. Ele sofreu inúmeras cirurgias e quando ele estava bem mal, nós fomos em 3 pessoas para visitá-lo. Marcos, o Sr. João Estela e eu. E quando nós chegamos no quarto, ele olhou, ele estava esquálido. Ele olhou e falou assim: ganhei meu dia hoje. Sr. João, o senhor aqui na minha casa, por favor, senhor senta aqui no lado da minha cama. Pegou na mão do Sr. João, eram 7h30 da noite. Se fazer uma visita para uma pessoa em câncer terminal, era para ficar 1 hora no máximo e ir embora. Saímos a 1h30 da manhã no quarto dele. Ele não deixava a gente ir embora. E conversando, e contando, e falando. Olha, estou bem, estou ótimo, estou tranquilo, já vi tudo lá atrás, me mostraram por que eu tive que passar tudo isso. Eu estou em paz. Morreu uma semana depois. Veja bem, isto é aceitação, é resignação, é compreensão da vida. Nós estamos aqui encarnados nesse corpo para adquirir virtudes, para adquirir patrimônios de crescimento espiritual. Se a gente se imbuir disso, aquilo que surgir na nossa frente, nós vamos lidar com aquilo da melhor forma possível. Puxa vida, eu estou com muita dor, o médico vai aplicar morfina. Mas o que eu não posso é me entregar nesse aspecto e sair dando cabeçada na parede, tentar me matar e tudo mais, porque isso não vai resolver.
Então, essa coisa é o seguinte: nós temos que estar com Deus. Não é dizer que Ele não está com a gente, Ele está assim. É que nós muitas vezes não compreendemos isso, né? Lembremos o que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E é uma grande realidade, é a nossa parte que nós temos que fazer. Vamos buscar o reino de Deus, porque o que vem depois pode nos auxiliar. Como já vi muitos auxílios, muitos. A pessoa enfrenta, toca o barco e de repente as coisas amenizam. Quantas vezes doenças que estavam aí interminadas, de repente saram. Por quê? Porque a pessoa também tem uma forma de controlar através do Espírito as funções do corpo. Isso nós sabemos que existe. Aqueles que têm a capacidade de desenvolver mais isso, sofrem menos, né? O reino de Deus está dentro de nós, está escrito em Lucas, no capítulo 17, versículo 21. E aí, quando a gente vê esse capítulo está dentro de nós, o que você sente quando você diz? Quem fala o Richard Simonetti: sinto-me bem leve, tranquilo, em paz. Me elevei para onde? A espiritualidade, me elevei para o céu. Se eu agir ao contrário, a vida cruel, estou atormentado, ideias infelizes, que vontade de morrer, não aguento isso. Mergulhei para o inferno. Não é isso? Então, essas atitudes que a gente tem, é que a gente vai administrar os nossos patrimônios íntimos. Se são bons ou não. Eu é que tenho que determinar isso. À luz da doutrina espírita, o reino de Deus não é um local geográfico, nem algo que possamos conquistar por privilégios de crença. É uma realização individual, algo a ser edificado na intimidade da alma, superando mazelas e viciações, num empenho de harmonização com os ritmos do universo, sob a égide da grande lei do amor, como ensinou Jesus. Está no livro do Richard Simonetti. É um excelente palestrante de Bauru, tem livros escritos, ele escreve maravilhosamente bem. Então tem livros para todos os tipos de estímulo que vocês possam imaginar. São livrinhos pequenininhos com histórias de uma página e meia assim. Enquanto a nossa atenção se fixar exclusivamente nos interesses terrenos, enquanto nossa alma não se alimentar das coisas espirituais, nosso espírito estará em constante enfraquecimento. Então, se nós imaginarmos a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, eu tenho quais são as minhas condições mentais que eu posso definir em 3 níveis. Eu posso ter uma condição mental inferior, uma média e uma superior. Voltando ao rádio, eu posso estar sintonizado só com o lado esquerdo, com o meio, hora variando para cá, para lá, e só com o lado direito, certo? Qual dessas vibrações mentais, dessas condições mentais que eu devo usar? Né? Qual que eu devo usar mais? Né? Então, se eu for pensar na condição mental inferior, veja o que acontece. Ela é regida somente por instintos inferiores, que induzem a ações animalizadas. Quando eu falo ações animalizadas, entre elas está a raiva, o rancor, a violência. Né? É sempre a resposta ríspida, o mal palavreado e tudo mais. E se eu agir nessa situação, invariavelmente o que acontece? Eu irradio sempre uma vibração ruim, negativa, e as pessoas não querem se aproximar de mim. Alguém aqui gostaria de se aproximar de uma pessoa violenta, que a todo momento está instigando, falando impropérios, palavrões e tudo mais? Não, né? Não é uma situação que agrada a ninguém. Então, nesta condição mental inferior, estão aonde? O sentido, as sensações de raiva, ódio, de mentira, de egoísmo, avareza, só pensar em riqueza, orgulho, prepotência, vaidade, arrogância. Olha quantos defeitos.
Seriam patrimônios íntimos legais esses? Absolutamente não, não é? Lançamos-nos sempre num mundo de sofrimento e de angústias quando a gente continua a viver em cima disso. E existe aquela lei de causa e efeito que vai nos mostrar lá na frente que tudo aquilo que nós fizemos baseado nesses efeitos vão ter um retorno. Lei de causa e efeito é a coisa mais sensacional que tem. Porque eu costumo brincar dizendo o seguinte: se eu pegar uma bolinha de tênis, bola de borracha, numa bolinha eu escrevo amor, na outra eu escrevo ódio. Se eu tacar amor na parede, volta para mim o quê? A bolinha do amor. Se eu tacar de raiva, volta o quê? Ódio, raiva. Assim é as nossas vibrações mentais. Aquilo que eu desejo para o outro, o que manda aqui, vem de lá para cá. Então, essa ação de causa, ação de reação, é uma lei natural e é uma lei divina. Eu faço, eu recebo. Se eu planto, eu colho. Então, se eu planto mal, eu colho mal. Se eu planto bem, eu colho bem. Então, o trabalho nesse sentido é muito importante. Então, veja bem, pensamos demasiadamente, mas sentimos pouco. Aquilo que sai do coração. A cabeça não para nem um minuto, o tempo todo a gente tem. É difícil a gente controlar o pensamento, não é verdade? Mas o que sai do coração com o pensamento meu? Como ele é esse sentimento? É bom, é mau, é amoroso, não é? É carinhoso, é acolhedor? Então, se eu preciso desenvolver uma das grandes virtudes que Jesus nos ensinou, aliás, eu diria que seria a principal delas, e é dificílimo a gente chegar aqui, que é a humildade. Porque através da humildade você engloba o resto. Você abole as coisas ruins, você passa a ser caridoso, você passa a ser atencioso, você passa a ser indulgente, você está sempre com o perdão a todo momento na sua mão. E você vai desenvolvendo o seu caminho, adquirindo exatamente esses patrimônios que são aquilo que a gente vai levar para lá na hora que formos na nossa viagem de volta. Então, eu brinco muito, né? Não adianta você ficar pensando em muita riqueza, muito isso, muito aquilo. Tem aquilo que você seja necessário para você viver num planeta de materialidade ainda, de provas e expiações que é a Terra. Mas não fique pensando que toda a riqueza que você adquiriu e não dividiu nada com ninguém, você vai levar ela daqui. Caixão não tem gaveta. Eu já vi milionários pobrezinhos lá dentro do caixão. Então, a gente tem que ter o desprendimento de jogar para fora aquilo que está aqui, a nossa riqueza íntima. Né? Então, pensamos demasiadamente, sentimos pouco, necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Quem disse isso? Um grande ator de cinema mudo chamado Charlie Chaplin. Lá na década do início do século XX. Não é? Veja que já pensava-se assim, né? Outro, já codificando a nossa doutrina espírita, Allan Kardec, os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então eu tenho aí a minha escolha, o meu livre-arbítrio, o que eu faço com isso? Há uma espécie de pobreza espiritual na riqueza, que a torna semelhante à mais negra miséria. Pensador grego Eurípides, lá no começo da civilização. Condição mental intermediária, é aquela que hora eu fico de um lado para o outro. O que ela vai me estimular mais? Busca o equilíbrio na vida apenas pela razão. Não sente, não põe para fora do coração. O indivíduo só trabalha racionalmente, trabalha e tudo mais, tal. O que advém disso aí? Busca sempre por objetivos imediatistas. Precisa acontecer agora, mas tinha que ter acontecido ontem. E o cara se mata de trabalhar. Busca incessante por bens materiais. Hoje eu pus na cabeça que eu vou ter que comprar um Mercedes vermelho zero. Trabalha e compra. Passa nem um ano. Esse Mercedes já não me serve mais, agora eu quero um outro de outro modelo.
Passa mais 6 meses, também não serve. Eu acho que não quero andar de carro, quero andar de avião. E cada vez mais ele vai adquirindo e nada satisfaz, só volume. E tudo isso está aqui, efêmero. Não dividiu com ninguém, não falou com ninguém, não ajudou ninguém, não levou ninguém para dar uma volta no carro. Né? Resultado, vai ser infeliz. E na hora que chega o momento da transição, quantos que a gente já viu por aí? Meu Deus, eu vou morrer, e agora? Tem até um livro, se eu não me engano, é da Vera Marilúcia. Morri, e agora? E agora? Vai começar tudo de novo, né? Porque você vai enxergar aquilo que você fez de errado, teve a chance de fazer, não fez. Vai lá na final da fila da reencarnação, esperar chegar a sua vez para começar tudo igual de novo. Né? Compulsão por trabalho, fixação em ganhar dinheiro, objetivar crescimento social, objetivar apenas e tão somente subir na vida. Desculpa, quanto tempo eu tenho aqui? É 8h15 que acaba? Então estamos chegando, tá? Bom, mas o principal eu já transmiti para vocês. Pois bem, aí eu vou encerrar aqui com uma pedida muito legal. Você, veja bem, poderá deixar um grande patrimônio material para seus herdeiros. Mas se não plantou amor, carinho no coração deles durante todo o período que você viveu com eles e criou-os, provavelmente eles se esquecerão de você tão logo a herança seja repartida. E aí vem uma máxima popular. É na partilha que se conhece a família. Né? Muito bem. Eu acho que o principal ficou. Espero que vocês tenham alguma coisa para refletir. Vamos então encerrar com a nossa prece final. Então, fechando os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, a todos os bons espíritos, mentores deste trabalho, aos nossos mentores, e agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos concede nesta noite, de estarmos em convívio fraterno com os nossos irmãos na casa, no nosso lar, com seus dirigentes, nossos amigos. Agradecer por essa oportunidade, Senhor, em que aqui pudemos refletir um pouquinho mais sobre os ensinamentos que nos deixastes há mais de 2000 anos. E através desses ensinamentos, dessas reflexões, agradecemos o estímulo, Senhor, para a busca de melhoria na nossa evolução espiritual, no nosso espírito, buscando sempre que hoje possamos ter sido melhores do que fomos ontem e que amanhã certamente nos esforçaremos para ser melhores do que fomos hoje. Que a Tua paz esteja no coração de cada um dos nossos irmãos, que a Tua luz ilumine os nossos caminhos.